Catequese 141, Evangelho, o Lucas 2,11-14, é que vos nasceu um Salvador. Chegamos ao momento mais inefável e imprevisível histórico, entrada de Deus na história humana em um corpo humano, um evento impensável para ninguém, excepto para a donzela de Nazaré, a mulher prometida no livro do Gênesis, a mulher mostrada de São João no Apocalipse, um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. O Natal é a manifestação da palavra de Deus aos homens, evento único na história, nunca imaginou por qualquer pessoa, somente a Virgem sabia que este grande mistério, durante 9 meses, ela se tornou a mãe do Filho do paraíso de Deus. O nascimento de uma criança que também é Deus, move-se neste dia que reflete sobre o incidente sendo uma extensão interna de seu amor, porque é tocado pelo divino amor. Não há dúvida desta verdade. Somente a meditação correta sobre mistérios bíblicos nos permite entrar no reino espiritual e permite-nos relacionar com Deus. Sem a meditação dos eventos do Evangelho não pode haver crescimento espiritual e permanecer superficial. A meditação natal é um momento de grande alegria, que não duram tanto quanto você medita, produção e cresce em conhecimento íntimo de Jesus e na fé. Para meditar sobre o que Deus fez por amor a cada um de nós, expanda a capacidade da alma e você se torna mais e mais como Jesus. Ele quer isso. Esta é a tarefa de sua mãe. Transformar-nos em Jesus. O materialismo desenfreado ocupará o coração e já não tem a capacidade para adorar o divino. Muitos escolhem esse Deus que eles gostam e tornar-se o seu ídolo, e, assim, promover um racha interno talvez irreconciliáveis, porque o homem que mergulha no materialismo destrói o que restava do espiritual e permanência na pecados graves é sua destruição. Em um coração já está cheio de interesses materiais não vai caber o mistério do Natal, não sentem a necessidade, não têm interesse. Natal para muitos cristãos tornou-se rapidamente e inexoravelmente para um feriado pagão. Nós viver apenas algumas horas este mistério através da participação na missa e não são todos os católicos que participam na missa da noite. No Natal, muitas pessoas que se esquecem de Deus ao longo do ano, ir à igreja gostaria de carimbar a sua presença, infelizmente sem luz e sem amor, sem arrependimento para o ano passado nos pecados de todo o tipo. É melhor para ir do que perder mesmo este pé com Deus, mas sem arrependimento não há comunhão com Jesus. No entanto, este bebê veio ao mundo, especialmente para os pecadores. Jesus lhes disse, não é o que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Marcos, 2,17. Então, no Natal a criança é fisicamente incapaz de falar, tem o espírito do Filho Eterno, que sabe tudo, até mesmo as coisas mais secretas, mesmo o menor de fibra de todos os que participam na missa. Jesus vem para mudar a vida de todos e o pecador não deve ter medo de uma criança que não coloca medo, nenhuma ameaça e não fingir nada além de amor. O pecador deve vir a seus sentidos e começar de novo, sem vergonha, mas com coragem, com uma forte determinação de se tornar um verdadeiro cristão, um dos quais Jesus vai se alegrar. Não tenha medo de uma criança olhar para você desde a manjedoura, pobre e rejeitado pelos homens, rejeitado antes de ele nascer. Jesus ainda é rejeitado por muitos cristãos, nós já sabemos do pagão e anticlerical, mas a recusa dos que se identificam como cristãos é preocupante, porque se muitos cristãos vivem sem valores morais, o que será o mundo, incluindo ateus? No entanto, Jesus continua a mostrar-se no mundo para recordar o distante, um gesto que pode fazer um Deus que é amor. Que Deus inventado por incalculáveis não cristãos é tão bom, gentil, paciente, amoroso, sensível e misericordioso. O que acontece no mundo trágico, o segredo violento, se não fosse o amor de Deus, seria renunciar a se repetir no Natal. Deixaria a humanidade direta para a autodestruição, imerso na idolatria de muitos ídolos que não se comunicam nada. Mas você toma todo o amor e dignidade de quase 7 bilhões de seres humanos.
Ainda aliás ao antigo Evangelho, são cristãos para ficar fora do lodo do mundo e com suas orações continuem a convidar Deus para salvar a humanidade na escuridão. Mesmo quando Jesus nasceu em Belém, a humanidade estava envolta pela escuridão. T. John escreve no prólogo do seu Evangelho: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 4-5. A liturgia de hoje leva-nos ao mistério de Deus nas três missas a serem celebradas ou preste. As três missas permitir-nos a meditar sobre a geração eterna do Verbo no seio do esplendor do Pai. Missa do Galo, no segundo mas o aspecto temporal na humildade da carne, e na missa do dia, o retorno final para o último julgamento. O nascimento do Filho de Deus também marca o início de últimos dias, o que seria a redenção da humanidade de Deus. O martirológio romano diz: depois de muitos séculos depois da criação do mundo, quando no princípio Deus criou o céu e a terra, e fez o homem à sua imagem, e muitos séculos uma vez que, depois do dilúvio, o Altíssimo tinha brilhou através das nuvens do arco-íris, um sinal de aliança e de paz. 20 séculos depois de Abraão, nosso pai na fé, migrou da terra de Ur dos Caldeus. 13 séculos após a libertação do povo de Israel do Egito, sob a liderança de Moisés. Cerca de 1000 anos após a unção real de Davi, na 65ª semana de acordo com a profecia de Daniel, no momento dos 190 Jogos Olímpicos, 752 no ano desde a fundação de Roma, o 42º ano do Imperador Augusto, e sobre toda a terra havia paz. Jesus Cristo, Deus eterno e Filho do Pai eterno, desejando para santificar o mundo com a sua vinda muito piedoso, concebido pelo Espírito Santo, depois de 9 meses, nasceu em Belém de Judá pela Virgem Maria, tornou-se homem. É o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo a carne. O mistério da nossa salvação em Jesus é a meditação que acompanha os bons crentes. Não deixe desnecessariamente passar o Natal e lembre-se ao longo do ano da encarnação de Deus. Fazendo a pergunta no Natal é muito simples, enquanto muitos cristãos não refletem nunca sobre por que uma criança nasce em Belém, que também é Deus. A divindade do menino nascido na gruta de Belém surge e brilha pela sua realeza e onipotência. Essa criança deve nascer em nossos corações e tem de crescer espiritualmente para nos fazer amadurecer no seu amor. Perguntar-nos se hoje esta criança é realmente nascida em nós, se ele encontrou um lugar em nós, porque ele é o conteúdo com um pouco de espaço para viver, descansar, transmitir a sua graça. Mas deve encontrar a vontade sincera do cristão. Boa oração a todos. Gospel, Mateus 10,17-22, não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai. O Evangelho de hoje parece referir-se à história do primeiro mártir cristão, ao invés de cobrir todos os verdadeiros seguidores de Jesus. A distinção está em ordem, porque nem todos os cristãos recebem perseguição ao mundo corrupto, mas é verdade que a rebelião injustificada e descontrolada, muitos oponentes de Jesus Cristo, é direcionado para os cristãos que fielmente observar o Evangelho. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Estes são os dados que nos vêm do Senhor, as palavras dirigidas aos apóstolos e não apenas os seguidores fervorosos e indecisos sobre a conversão realizada. Palavras que dizem respeito aos cristãos que andam na verdade de Cristo, aqueles que praticam as virtudes facilmente e observar os ensinamentos do Evangelho com amor e preocupação. Devido à capacidade limitada de discernimento dos cristãos mornos deixar de reconhecer seu estado espiritual, talvez eles se sentem perseguidos em algumas circunstâncias e os erros estão entre os imitadores de Jesus. Ninguém pode julgar o outro, se não estado espiritual é capaz de reconhecer que o próprio, e muito menos que de outro. Nem todos perseguição chegar de demónios, é muitas vezes a maldade humana perturbar o bom. Você não deve fazer um ranking de perseguição ou é recomendado quando a vítima se sentir mal ataca em mentiras ou piadas sujas. É preferível para orar por eles e apresentá-los em oração a Jesus, porque eles convertê-los. Ele nos disse para orar por nossos inimigos.
até mesmo para fazer o bem a quem nos odeia. O primeiro mártir cristão, que hoje celebramos, foi totalmente perdoados aqueles que o mataram, mas foi um herói da fé. Foi defendida com grande coragem e respondeu ponto por ponto às falsas acusações de seus inimigos. Eles eram em sua maioria inimigos de Jesus. Não é capaz de causar danos a ele, porque ele, já crucificado, virou-se para seus seguidores e pousou perguntas para encontrar uma acusação cheia de malícia. Santo Stefano culpou seus acusadores para defender o Senhor Jesus e não temia nada. Ninguém poderia se opor. Leiamos dos Atos da réplica dos santos apóstolos diante dos seus acusadores. Entre eles, também estava presente Saul, se tornará São Paulo. O sangue do St. Stefano não era inútil, especialmente o seu perdão e a sua oração por seus assassinos, incluindo precisamente Saul. Ó povo teimoso e não circuncidados de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, assim também vós. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual traidores e assassinos agora vocês se tornaram. Vós, que recebestes a lei entregue por anjos e não têm mantido. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua mão direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eu gritei com grande voz, taparam os ouvidos. Em seguida, eles correram juntos contra ele, o arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então eles apedrejaram Estevão, enquanto ele orou e disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ele se ajoelhou e clamou em alta voz: Senhor, não há de lançar este pecado contra eles. Dito isto, ele morreu. Ato 7,51-60. A Igreja coloca a festa do Santo imediatamente após o nascimento de Jesus. É uma indicação aos cristãos que a vida é uma luta contra o mal que se esconde muitas vezes em pessoas inesperadas. Tudo em essa associação estamos protegidos pela Madonna, porque somos consagrados para você. Todos os dias nós invocamos o Santo Rosário, e ela nos ajuda, nos liberta dos perigos e inimigos. Dirijo este comentário um pensamento de gratidão aos benfeitores que me ajudam. Agradeço a todos aqueles que acreditam no projeto espiritual que estou fazendo. Agradeço a todos que me escreveu estes dias para o Natal. Eu continuarei a orar por todos vocês que leem o Catecismo e você está perto. Boa oração a todos. Evangelho, o Lucas 2,41-52. Jesus é encontrado por seus pais no templo, no meio dos professores. Esta festa móvel cai no primeiro domingo após o Natal, perto o suficiente para a encarnação do Filho de Deus, e seu nascimento na natureza humana parecido com o nosso corpo, mas impecável, inocente. Sabemos que todas as decisões de Deus é perfeito, mas o homem muitas vezes não entende e coloca perguntas desnecessárias. Era preciso encarnar e morrer na cruz, porque ele estabeleceu o Pai que tem fé, mesmo que fraca, começa a entender que tudo o que aconteceu na vida de Jesus era necessária, indispensável para cada ser humano. O Filho de Deus na Terra não é apenas falar sobre o Pai e ao mesmo tempo revelar a Santíssima Trindade. Ele veio também entre nós para nos mostrar o caminho para o céu, para nos dar a sua graça, estabelecendo os sacramentos, para fazer uma nova aliança com a humanidade. O velho não é conciliável com a pessoa de Jesus, e ele em muitas circunstâncias específicas que ele é o vento para cumprir o Antigo Testamento. Na verdade, em muitas ocasiões antes de expressar um conceito ou apontar uma lição, ele disse, foi dito. O Lucas 4,12. Mas eu vos digo. Mateus 5:22. O invisível e do espírito não ter um corpo humano por tivesse que escolher uma mulher. Deus, o Pai do pensamento e eternidade de Maria de Nazaré, juntou-se ao Filho, não poderia haver um sem o outro. Dada a escolha,
Deus concedeu à Virgem Maria todas as graças sublimes, começando com sua Imaculada Conceição, e mais tarde tornou-se a Mãe de Deus. Ela precisava de ajuda para o crescimento de Jesus. José foi especialmente essencial para dar um pai putativo para o filho, sem iniciar os moradores maus pensamentos sobre a Virgem. Teria sido natural para condená-la, vê-la com um bebê sem um marido. E Deus escolheu o homem mais puro da história, o bom e humilde. José era um grande homem, não só para a bondade, grande para sua capacidade de esperar ventos quando ele percebeu que Maria estava grávida e não viver juntos novamente. Após a angústia compreensível e a decisão de afastá-lo sem comprometer com acusações públicas, Deus interveio, e no sonho incluíra o que era a sua missão. Ele estava a receber a mensagem sobre o nome a ser colocado na criança: "Você o chama o nome de Jesus." Também alertas em matéria de proteção do filho: "Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito." Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel. Jesus aprendeu o ofício de José, a maneira de ganhar a vida. Certamente não vai deixar de retribuir com admiração e afeto. Maria aprendeu a língua, a cadência e estas palavras cheias de sabedoria que mais tarde irá utilizar na pregação. Entre José e Maria era um carinho santo, espírito de serviço, compreensão e desejo de fazer outro feliz. Esta é a família perfeita, um modelo para cada família cristã, e se você começar a imitar as suas virtudes, tornar-se abençoado. Você tem que saber os membros da Sagrada Família. Todos são chamados a meditar diariamente sobre o papel a ser desempenhado, seja pai, mãe, filho, filha, e corrigir o olho interior do modelo e estudar as suas virtudes, como ele falou, como fazer sobrenatural para fazer com que cada trabalho. Assim é a família de Jesus, sagrado santo modelo, exemplar das virtudes humanas, dispostos a realizar com perfeição a vontade de Deus. Cada lar cristão deve ser uma medida de Nazaré, um lugar onde Deus pode estar presente no centro de amor que todos nós temos um para o outro. É assim que a nossa família a reserva o tempo e a atenção que merece. Jesus é o centro. Dedicamos-nos generosamente aos outros. Dada a escolha, Deus, o Pai, estabeleceu uma sagrada família, uma trindade terrena com seu Filho, que também era o Filho de Maria. Jesus queria começar a redenção do mundo no seio de uma família simples, normal. A primeira realidade que Jesus santificou com a sua presença era uma família. Nada de extraordinário aconteceu naqueles anos em Nazaré, onde Jesus passou a maior parte de sua vida. O incidente no Evangelho de hoje é preciso avaliar com cuidado e com um argumento que avalia as práticas seguidas durante a peregrinação a Jerusalém. Eles foram divididos em 3 grupos: homens, mulheres e crianças. Esta é a razão da remoção imperturbável. Jesus apenas 12 anos de idade, sem notificar ninguém. Nós estimamos agora algumas palavras em seu verdadeiro significado. O primeiro ponto é a questão da mãe. Filho, porque você fez isso? Eis que teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. É compreensível que a Virgem está impressionado e mudou-se porque Jesus nunca tomou a iniciativa pessoal e sem aviso prévio a remoção foi uma surpresa. Porque você fez isso? Aqui é o amor quase infinito da Mãe de Deus para o único interesse de sua vida, Deus. A resposta de Jesus não é interpretada corretamente por muitos teólogos, em que existem argumentos para minimizar a maternidade divina de Nossa Senhora e minimizar o seu papel. Porque você me procuravas. Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Maria e José sabiam muito bem que Jesus teve que ser sobre seu pai, mas eles não sabiam da sua partida e a busca por alguns dias lhe tem prostrados. Jesus também quer tranquilizá-los com a pergunta: por que eu estou procurando? De acordo com ele, não havia necessidade de se preocupar com o seu afastamento porque ele não era apenas um menino de 12 anos de idade, era o Senhor em um corpo de um menino de 12 anos de idade. Se esta resposta é uma certa autonomia de Jesus 12 anos de idade, imediatamente após lemos que desceu com eles, foi para Nazaré, e era obediente.
Este grande equilíbrio de Jesus, a autonomia da vontade do Pai e a obediência à Mãe José, deve-nos fazer refletir sobre as obras que realizamos. Ele estava a agir perfeitamente porque era Deus. Devemos imitá-lo. É humano funciona o que fez e em todas as virtudes por ele praticadas. Pedimos-lhe o Espírito Divino de realizar qualquer trabalho na forma e no momento certo. É muito importante o discernimento, a luz interior que nos direciona para a melhor escolha para cumprir a vontade de Deus. Boa oração a todos. Evangelho, o Lucas 2,36-40. Ana falou do menino a todos os que esperavam a redenção. O Evangelho de ontem apresentou-nos com a figura elevada Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, aguardando a vinda do Messias, e muitas vezes foi ao templo para rezar e o observar entre os peregrinos. Observado, mas especialmente rezou interiormente, sua vida se tornara uma oração. O Espírito Santo tinha anunciado que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Foi um prêmio concedido por Deus para um homem que dedicou sua vida a Deus, que havia orado para ver chegar em Israel o ungido e reconheceu-o em uma criança. Simeão na vida estava preocupado acima de todas as coisas de Deus, e foi premiado, tem visto o rosto de Deus em uma criança. O aspecto que devemos considerar com admiração é o aviso que se comunica a Deus. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino de Jesus para fazer o que a lei prescrito sobre ele, também ele o tomou em seus braços e louvou a Deus. A longa oração Simeão foi ouvido e ele recebeu uma grande recompensa por ter acreditado na palavra de Deus. Como pode este homem ter a plena convicção da chegada iminente do Messias? Por sua lealdade a Deus, que lhe permitiu crescer em santidade, e isso é o que Deus pede a todos nós. Por sua fidelidade merecia uma recompensa. Deus nunca esquece o que fazemos por Ele, se guardarmos os mandamentos e praticar as virtudes, porque Ele sabe nossos pensamentos e cada aspecto de nossas vidas. Deus quer comunicar a todo o seu amor e inspirar pensamentos santos, esclarecedores, mas muitas vezes é endurecido corações, fechou a sua palavra, mas Ele não abandona seus filhos e esperar para vê-los reunidos em humilde oração, interessados na sua lei com um cumprimento amoroso. Deus Pai nos conhece perfeitamente e vê tudo, não devemos esperar nada se não formos fiéis. Jesus veio para nos dar todo o conhecimento necessário, mostrou-nos o caminho da salvação que Ele é, e eu reconheço aqueles que desejam entrar em comunhão e se esforçam para praticar seus ensinamentos. Simeão observou os mandamentos e orou muito, não podia conhecer os ensinamentos de Jesus, porque ele ainda estava longe do tempo de sua pregação. O Evangelho de hoje nos apresenta outra figura interessante, é chamada Ana. Ela se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Uma mulher idosa que estava recebendo a iluminação de Deus. O Evangelho define como profetisa. Simeão e Ana são duas figuras muito espiritual e leigos dedicados às coisas de Deus. A sua intimidade com Deus é muito profundo e merecem ver quem estava à espera de milhares de anos, e ambos anunciar a redenção do mundo. Falaram de Israel, mas o Messias era para todos. Dois deles mostrar que todos nós somos chamados a uma profunda comunhão com Deus, à santidade feita virtudes pequenas e grandes, e apesar das dificuldades espirituais ou cair em pecado grave você pode superar tudo, iniciar uma viagem grave de fé. A maior ajuda que podemos obter, após Madonna, chega até nós a partir dos anjos da guarda e São Miguel Arcanjo. Preguemo-lhe para sempre. O pequeno recurso a elas permite que o diabo estateie persistentemente todos e levar os incrédulos onde quer que eles querem. Se os cristãos têm dificuldades em suas vidas por causa de tantas dolorosas situações, tentações, e caem, o que acontecerá com aqueles que não rezam ou não acreditam? Simeão e Ana nos mostram que as penitências, os sacrifícios feitos por amor de Deus são sempre recompensados. Todos nós temos a mesma chance de santificação. Babi Jesus veio para todos e ninguém deve ser expulso do plano salvífico de Deus.
Se o coração está pronto para aceitar a palavra eterna que se encarnou em Jesus, tudo se torna fácil e você a alcançar excelentes resultados. Sozinho somos fracos e muitas vezes não cedam às tentações incessantes. Jesus, cheio de presentes puros e bons corações, como fez com Simeão e Ana. Ambos viveram uma vida santa, eles se alimentavam mais de oração comida, mas têm vindo a esta espiritualidade após uma preparação longa e uma vontade forte. Não alcançado grandes resultados sem as renúncias e a prática da virtude. Jesus Cristo é a nossa constante de segurança em face de dificuldades e tentações. Com Ele que vencer todas as batalhas. Entre as várias considerações a serem feitas sobre o Evangelho de hoje, quero enfatizar como Maria e José observado o que a lei prescritos e cumpriu todos os ritos não deixando pedra sobre pedra. Obedeceu a Deus em primeiro lugar com o coração, até mesmo a sua mente estava envolvida no culto de Deus, que viu a criança, apoiando assim as escolhas de Deus Pai. Ele escolheu esta mãe pela sua perfeita obediência e um marido submisso, simples e disponível como ela nunca e nunca vai existir um similar. Maria e José tiveram o cuidado de obedecer a Deus, e eu senti isso. Você espiritual adesão plena, antes mesmo que o do corpo. Suas almas foram imersos no Espírito de Deus. Maria e José deu tudo a Deus, sem manter qualquer coisa de sua vontade. Para isso, eles foram escolhidos por Deus Pai. A verdadeira obediência a Deus não é só o corpo, é preciso primeiro obedecer com o coração, com uma resposta dócil e espiritual. O coração e a mente voltou-se para Deus embeber seu espírito e vida muda, tudo adquire uma forma diferente e a realidade é conhecida como Ele realmente é. Esta é uma grande conquista. Deus prefere e ilumina os corações simples e bom, faz você se sentir a sua presença naqueles crentes que em suas vidas buscam adorá-lo e agradecê-lo por todos os dons recebidos. Tudo o que você pode receber de Deus o Pai. Recordamos as palavras de Jesus, o Filho, em verdade vos digo, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e receberás, para que a vossa alegria seja completa. João 16,23-24. Boa oração a todos. Evangelho mais, João 1,1-18, a palavra se fez carne. O último dia do ano exige sempre o equilíbrio para se concentrar no que tem sido realizado bem e talvez até mesmo o errado, de modo a ter maior consciência da sua própria personalidade. Há poucas pessoas que são capazes de se concentrar em boas características pessoais, então essas características psicológicas e modo comportamental, inclinações, interesses, paixões, que definem o núcleo das diferenças individuais. Estas diferenças, contudo, estão presentes e crescem na multiplicidade de contextos em que o comportamento humano é desenvolvido. Hoje é o dia da avaliação global do ano passado. É um cuidado espiritual dos fiéis que querem melhorar as suas vidas, passar os testes juntamente com Jesus e sentir a consciência serena para a vida de fé que conduzem. Quantos cristãos hoje vai ser confrontado com o Evangelho? E não haverá aplicativos básicos e exigentes sobre o comportamento adotado durante o ano. Talvez alguns, eu espero que você é tudo isso. Porque não é humilhante para reconhecer os erros, os pecados graves, você não praticar as virtudes, fraquezas humanas, etc. Os verdadeiros cristãos são colocados como no espelho e avaliar serenamente analisando o que aconteceu durante o ano e tirar lições, porque então eles propõem para não repetir os mesmos erros, especialmente para evitar as ocasiões de pecado, para não cair em pecados e para lutar contra as tentações que ameaçam. Mas eles desenfolar assim que recitar uma Ave Maria a partir do coração, hoje e amanhã. Portanto, devemos tomar o tempo para praticar as boas intenções no ano novo. Já escrevi que a vida espiritual não pode ser improvisada. Não pode subir espiritualmente e colocar os dons sublimes do Espírito Santo se houver uma participação intensa e constante. Todo cristão com compromisso que se dedica às coisas de Deus, determina qual o tipo de comunhão com Jesus e quer estabelecer o grau de espiritualidade. Todo mundo está diante de Deus que Ele faz na vida,
com a fé que ele ou deverá ter, com a presença da graça abundante, ou mínima ou inexistente. Muitos cristãos estão convencidos de que recitar algumas orações, mas também muitas orações, mas desprovido de amor, realizou coisas extraordinárias, e este manifesto da linguagem indecente, da desordem interna que divide e desconecta pensamentos da realidade. São dois mundos paralelos, a pessoal de euforia e o real que afirma os dados opostos. Não é como um bloco que proíbe milhões de cristãos de crescer na fé e, portanto, para agradar a Jesus. Muitos são de conteúdo para participar de algumas reuniões de oração. Outros fazem associação ao grupo e Ruxia. Há aqueles que se consideram justificada por algum serviço da caridade e assim por diante. Talvez eles o fazem de boa fé, mas Jesus pede outro. Ela disse, por exemplo, a Santa Faustina Kowalska, Ministério de conhecer a Deus através da meditação de seus atributos. Isto é importante na vida dos cristãos, o que é essencial para realizar as mesmas coisas todos os dias e que comemoração. Muitos queixam-se da falta de confessores, até mesmo a falta de aconselhamento espiritual, tão necessário para os crentes a seguir os verdadeiros ensinamentos de Jesus. No Notebook, parte 1, o Diário de Santa Faustina, Jesus diz algumas palavras importantes sobre o papel fundamental confessor. Um confessor pode ser de grande ajuda para a alma, mas também pode fornecer-lhe muito mal. Oh, como eles devem ser cuidadosos os confessores à ação da graça de Deus na alma de seus penitentes. Isso é uma coisa muito importante. Tanques a partir de uma alma pode conhecer a sua estreita relação com Deus. Voltando ao orçamento deste ano que está terminando, eles devem se registrar incidentes perturbadores que fazem anular os acordos assinados entre vários poderosos e sugestão em futuros cenários tristes. A agitação de alguma poderosa razão reside no plano planejado por décadas, incluindo a apresentação do Anticristo ao mundo como o pacificador supremo, e isso vai ser saudado como um salvador, mas depois de uma curta guerra. 8 anos atrás, durante a campanha eleitoral de Obama, eu escrevi que ele causou problemas no mundo, e que muitas testemunhas são, então, ler meus comentários. Eu não sabia nada sobre ele, eu vi algumas fotos, mas a oração ficou claro que não era de Deus. Quem é o defensor de Obama, mas é intelectualmente honesto, deve reconhecer que seus 8 anos trouxeram destruição em todas as direções e não a prosperidade. Durante a campanha de Obama foi apresentado por todos os jornais americanos como o melhor homem de todos e se espalhou por todo o mundo este súplica. Assim como foi o caso agora com Clinton. Quem estava por trás de Obama que correu quase todos os meios de comunicação americanos e grande parte do mundo. No entanto, com o passar dos anos, a atração é cobrada e o famoso Washington Times chamou-lhe o pior presidente da história. Nem mesmo Bush havia sido escrito este comentário concisa. O jornal agora acrescentou, mas o desaparecimento é pior de entrada. Frio permanentemente. Na verdade, os movimentos de hoje em dia são bastante imprudentes, enquanto, por outro lado, Putin não respondeu e não tem expulso da Rússia para os agentes de inteligência dos Estados Unidos. Talvez seja melhor para mantê-los sob controle e não deixá-los agir de acordo com os seus projetos. Ou porque é verdadeiramente um sábio. Quanto a Obama, há alguns meses atrás eu escrevi que os dois candidatos não estavam indo bem, nem Clinton nem Trump mostrou-se interessado na paz real no mundo e ambos tinham descartado, mas o menos ruim que você tinha dito que era Trump. Clinton continuaria a ser de políticas dominantes da Obama e os iluminados e teria definitivamente fez a guerra de ódio contra a Rússia de Putin. Incitamento Obama tem sido agressivo, tanto que Trump condena e elogia Putin por sua inteligência e sabedoria. Obama acusa Putin de intromissão nas eleições americanas, mas apenas quantas vezes ele falou, sem ser convidado, em muitas nações do mundo, como na Primavera Árabe que desencadeou todas as guerras civis dos últimos anos no Norte de África. Ele fez ainda espionagem pela CIA em todo o mundo, incluindo Itália,
Quando o Berlusconi, que então governado por maus táticas, foi feita para colocar a sua Fremazon Mario Monti. A Alemanha teve que pedir desculpas à chanceler Merkel por fazê-la espião e, em seguida, tem a coragem de dizer que Putin controlada dos votos. Eu escrevi mais do que o esperado porque os Estados Unidos e a Rússia serão os protagonistas negativos em 2017 e nós temos que saber os seus movimentos. Em relação à Itália, surgiu súbito terror dos imigrantes, parece uma comédia ou drama, porque nos últimos anos foram convidadas centenas de milhares de imigrantes para vir para a Itália e agora as autoridades italianas estão com medo de terroristas, que se espera eles foram misturados com outras barcaças e agora eles estão prontos para explodir bombas nos lugares mais frequentados pelos italianos, principalmente. Terá como alvo as igrejas cristãs nos preparar com a oração para a salvação da Itália e do mundo. Este novo ano vai ser blindado. A circular do chefe de polícia Gabrieli para o controle das cidades tem forçado a implantação de franco-atiradores, drones e detectores de metal no campo. Se antes a presença de direitos suscitadas nas forças de paz italianos, agora por ver centenas nas ruas e armado para a guerra, e instilar o medo porque é sintoma extremamente perigoso. Tudo isso para a renúncia dos governos italianos a controlar as fronteiras, para parar de migrantes na Líbia. Eles seguiram outras indicações e imigrantes entraram incontáveis. Temos muitas razões fortes para rezar mais e pedir a Jesus para nos proteger em todas as circunstâncias. Hoje à noite, não se preocupe apenas o jantar, organizado em suas casas um momento de oração para entrar no novo ano com um novo espírito, decidi tornar-se cada vez mais imagem do Senhor. Recita a maioria das coroas do Rosário, esta noite, eu acho que Nossa Senhora protege-o e dá-lhe obrigado pela oração que fazemos. Fechando este ano, nós invocamos São José, São Miguel Arcanjo e todos os anjos da guarda, e nos dedicar a eles. Tonight, estamos diante de um ano muito difícil, que está se tornando realidade o segredo de Nossa Senhora de Fátima em que ele disse, haverá bispos contra bispos, cardeais opostos, e padres contra padres e haverá apostasia na Igreja. Vamos orar muito porque estes são mitigados eventos negativos. Boa oração a todos.